Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu estou aqui hoje com o Natan e nós vamos apresentar o 8º episódio do podcast Papo Concreto. Nesse episódio, nós vamos falar sobre autoconhecimento com a nossa convidada, que é a psicóloga Ana Cristina. Ela é formada em psicologia, com especialização em existencialismo, trabalha como doula, terapeuta floral, ministra cursos de reiki, shiatsu, doulagem e vivências em alinhamento sistêmico. E além disso, ela é sócia e fundadora da Brieser Psicologia, Terapias e Cursos, em Uberlândia, Minas Gerais, onde realiza seus atendimentos. Seja bem-vinda, Ana Cristina. Obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos que me escutam. Boa tarde. Que bom estar aqui. Uma honra. Pois não. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com todos vocês que estão nos escutando. Meu nome é Natan. E a gente inicia esse podcast fazendo algumas perguntas para Ana Cristina. Ana, a primeira pergunta para iniciar o nosso podcast, eu gostaria de saber que você nos contasse um pouco mais sobre você e a sua trajetória no ramo da psicologia, né? Em ênfase com a sua linha de pesquisa, e você esmiuçasse um pouquinho mais sobre você como psicóloga, as suas experiências, para que as pessoas que estão nos escutando conheçam um pouquinho mais sobre você. Vamos lá. A psicologia sempre esteve em mim. Ela nunca foi só uma possibilidade. Eu sempre admirei o mar, o céu, a terra, as flores. Eu acho tanta coisa bonita, mas nada para mim é mais importante e significativo compreensão única, humana, que cada um faz das coisas. Eu acho de toda a criação em que nós estamos imersos a coisa mais linda que tem. Isso sempre me fascinou. Então, eu fui fazer faculdade agora, depois de quase... Eu tinha 39 anos quando passei na faculdade. Antes disso, eu percorri o caminho das terapias integrativas, que hoje eu ensino com muita honra, porque são um legado para a nossa ciência. Mas escolhi a psicologia como um caminho de verdade para poder construir meu lugar de fala, de atuação como profissional. É um lugar que eu amo de nascença e é um lugar que eu honro com a minha presença quando eu estou com os meus clientes. Então, o lugar de psicóloga para mim na vida, hoje empresária do ramo de psicologia, eu tenho uma clínica, em 2 anos de profissão eu já tenho uma clínica com 2 sócios, uma clínica ativa que se sustenta num bom lugar da cidade, né? É bem mais mineiro e português, é vir a ser, significa o que a gente faz com aquilo que nos acontece, né? E eu tenho esse propósito de poder ajudar as pessoas na vida a poder olhar para as escolhas de uma maneira diferente, com propriedade, se reconhecendo na própria vida. Esse é o meu ramo de estudo. E eu sempre comecei, entre as terapias e a psicologia, veio a doulagem, que é onde tudo começa, que é o parto de cada um, é a assistência ao momento do nascimento humano. Como que aquela pessoa chega, em que ambiente que ela começa a se reconhecer. Então, eu acredito nessa verdade, nessa potência magnética, energética que cada um tem. Eu decidi fazer disso, dessa condução, desse auxílio na vida das pessoas, dessa escuta de um outro lugar, um lugar que a técnica, que a psicologia mesmo propõe enquanto ciência, um lugar de fala. E eu, em especial, escolhi a especialização em existencialismo, em humanismo, que é o sentido, e não só a cognição, o pensar. É o sentido que a pessoa dá para a própria vida, para as próprias escolhas. E assim eu sigo, feliz. Bacana. Me realizando. Muito bom escutar isso de você. Então, agora, adentrando mais um pouquinho ao nosso tema, que o tema de hoje é autoconhecimento. Acho que o pessoal está bem com muita expectativa aí sobre esse tema. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre o que é em si esse autoconhecimento. Que definição que você poderia dar, ou que você traz da psicologia do que é o autoconhecimento? E por que é tão importante a gente estar dentro dessa pauta, estar conhecendo esse tópico, esse tema, né? Por que é importante o autoconhecimento estar na nossa vida e a gente entender a importância real dele? Eu acredito muito, Vanessa, no autoconhecimento como um princípio das coisas.
Porque como eu acredito na verdade, a verdade só se dá a partir do momento que a pessoa pega ela, toma para si, consegue se nomear além do nome. Por exemplo, quem escolheu o meu nome? Meus pais. E eu tenho que responder isso para sempre. Quando me chamam, eu respondo. Então, o que acontece de verdade é uma nomeação, uma apropriação. O autoconhecimento, ele entra nesse nicho, nesse lugar. Por quê? Como que eu vou dizer de alguma coisa sem que eu saiba que sou eu mesma que acredito no que eu estou dizendo? Como que eu vou me constituir em aparência, sendo que eu me regulo internamente por questões que não são minhas, mas que são ditadas pelo mundo, pelo ambiente, pelas pessoas? Como que eu posso dizer que eu sou bom em alguma coisa se eu nem existo para mim? Se quando eu olho na minha vida não existem espaços para que eu me reconheça como uma pessoa que consegue bancar os próprios desejos, como uma pessoa que diz é isso que eu quero e eu vou fazer o meu melhor nisso. E aceitar as coisas como são. Então eu acredito nessa verdade humana para que a gente possa entender, quando fala de autoconhecimento, não vem uma regra de fora. Não há nada que eu possa dizer que vá servir para mim e igualmente para o Natan, para você ou para qualquer pessoa que esteja ouvindo. Mas o despertar de uma coisa que nos mova a um lugar onde a gente se parece mais com quem acha que a gente, a ponto do outro reconhecer na gente. Então eu acredito que esse autoconhecimento é simplesmente um princípio. Ele é um ponto de partida. Então, a partir do momento em que eu me conheço, se eu conheço uma ferramenta da engenharia civil, por exemplo, eu sei dizer sobre ela. Eu sei dizer, às vezes, como ela foi criada, por quem ela foi desenvolvida. E aí tem uma coisa, uma cultura que é da filosofia, que é da religião, que é de Salomão. Salomão dizia que ele chegou a ser o rei da ciência por conhecer a si mesmo. Então, que tanto que dentro de nós é pergunta e que tanto a resposta faz tempo e a gente não consegue escutar, não consegue ter força para seguir. Né? O nosso trabalho vem muito em poder desvendar esse mistério para cada um. Essa apropriação de quem que eu sou, do que eu quero, qual é a minha crença sobre mim, o que disseram, você é isso, você é aquilo, e que tanto que eu ainda mantenho, sem ter uma função nisso para a minha vida, não é eu ter função na vida dos outros. Né? Acho engraçado quando perguntam quem eu sou, querendo respostas do que eu faço. Né? Então, eu sou uma pessoa, sou uma mulher, me constituo em diversos mãe, psicóloga, terapeuta, doula, amiga, tia, filha. Então, é diferente, sabe? O autoconhecimento está nesse lugar de você estar de verdade, se sentir à vontade para ser aonde quer que você esteja. Fazendo o que é que você esteja fazendo, se não pelos outros. E sim poder fazer pelos outros, mas não por si. Ou seja, está presente, prestando atenção no que está fazendo. Né? É isso. Bom, Ana, agora que você um pouco da importância desse processo do autoconhecimento, nós queremos saber se você, como psicóloga, pode sugerir para quem está nos acompanhando a desenvolver esse processo que é tão doloroso, tão cauteloso, que é o de autoconhecer, né? O do autoconhecimento. E a maior dificuldade para muitas das pessoas é como se iniciar esse processo. Então, você pode nos dizer como está o passo inicial e como concretizar esse processo tão importante para nós, como seres humanos? Consigo, para tudo. Para o que estão pensando sobre mim, para se está sendo transmitido bem ou não, para de saber se está ouvindo ou não, e se percebe. Quando a gente se percebe, a gente consegue colocar a nossa respiração em ação. Então, a gente respira, e nesse momento a gente consegue parar uma instância que nos regula muito, que é o nosso pensamento. A partir do momento que você consegue parar o seu corpo, você consegue parar o pensamento. Muita gente acha
Mas isso são as patologias que envolvem exatamente essa estrutura, que é a ansiedade, que é a depressão, que é a descrença sobre si, nomear a si próprio. Essas coisas sim são um problema. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente para? Porque tudo que você tem é agora. O que te ouve não pode ser mudado, só assimilado. O que vai acontecer daqui a pouco a gente não tem como coordenar, nem controlar. O controle sobre isso nos faz muito mal, nos adoece psiquicamente, mentalmente. Então a gente precisa aprender a parar a mente. A segunda coisa é poder descansar nisso, porque enquanto você está sempre correndo, que hora que você vai parar para dizer aonde você está? Você fala, eu estou correndo. Então a pessoa que está correndo o tempo todo, para dar conta de uma coisa, para dar conta de outra, ela nunca pode estar. Ou então talvez ela nunca, quando ela diz isso, ela nunca está presente no que ela está fazendo. Então, quando a gente está presente no que a gente está fazendo, dá tempo de tudo. E se não dá tempo, a gente fica tranquilo porque não deu tempo. Essa é a grande diferença. Esse é o regulador para saber se está alcançando. Vim dizer que tem 3 coisas. Parar, respirar e beber água. Uma ajuda a outra a acontecer. E aí você consegue saber de si, de onde estiver a sua inteligência. A melhor solução. A melhor aceitação. O melhor acolhimento. E aí a mudança natural acontece porque você se escutou. Você não escutou o mundo, você não escutou a data do trabalho, você não escutou o que você pensa que o outro pensou daquilo que você disse. Você não enlouqueceu porque a resposta do outro é diferente do que você esperava. Você se abriu para uma nova possibilidade, porque você parou. Então a gente pode parar ao nosso corpo, nosso pensamento, e a gente consegue fazer isso através da respiração e da presença. Quando você está bebendo água, se você quiser, não tem como você pensar em mais nada. Você está preocupado em engolir. Então, nessa hora, você para um sistema. E aí a gente fala de atenção. Presença requer atenção. Quando a gente está apaixonado, a gente não começa a pensar na pessoa e vai. Por quê? Porque a gente quer. Tem algo em nós muito forte. Então, como que a gente muda o comportamento? Fortalecendo ele todo dia. A gente só toma banho todo dia porque alguém falou. Não tem que ficar falando. Tem que comer do almoço todo dia. Por quê? Por repetição. A gente é muito adestrável nesse sentido. E o nosso pensamento é um lugar muito genuíno, porque é onde a gente pode de verdade se expressar além das coisas que a gente tem que cumprir. Então a gente costuma começar a mudar isso, parando tudo e respirando. Então alguém tem que te parar. Precisa parar. E quando a gente determina que é o outro que vai fazer isso, rapaz, tá me enrolado na vida. Tá me enrolado. Porque aí você não começa a não ter controle nenhum. E aí, dependendo da maneira como você se vê, você diz, eu não sou competente para isso. E não é porque você está esperando do outro uma coisa que quem tem que fazer é você. E por que não pode? Ah, é porque eu não dou conta. Eu vou assim, né, Natan? Natan me conhece. Quem te falou? Para quê? Para quem que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? São instâncias do nosso pensamento que nos ajudam a formar essas questões que nos impedem de nos conhecer. Porque tem vezes que as pessoas não querem fazer esse trabalho de parar e se ver, porque tem medo do que vai encontrar. Quem é assim, normalmente, vive de fachada. Porque tem medo dessa máscara cair para si mesmo. E depois que a máscara cai para a gente mesmo, e que a gente tem um clarão de consciência de que a gente tem uma questão, de que nós somos humanos, de que é natural ser ansioso, e que a gente não precisa mudar, querer mudar as coisas, principalmente custando pessoas, relações, espaços que é para ser bom, como o estudo, espaço que é para ser bom, como a convivência, como a troca, a aprendizagem. Isso tudo fica comprometido por causa desse centramento nosso, que na psicologia a gente chama de ego, achando que parece uma criança chorando o tempo todo, querendo ser atendida com fome. E nem sempre é fome, a gente tem que parar e dar colo, olhar no olho, dar atenção. O autoconhecimento começa quando a gente decide. Deixa eu ver de verdade como é que eu sou. Agora, na câmera, por exemplo, eu não estou olhando para a câmera, vocês é que estão me vendo.
não é? É um direito que nos não é dado. Quem vê a gente são muitas pessoas, então a gente precisa poder escutar, sem se martirizar tanto, né, nessa vida que a gente vive hoje, virtual, de quem somos todos melhores. Todo mundo quer ser melhor. Todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ser visto, curtido, aplaudido e seguido. Olha só, é muito pesado. E se a gente não for nada disso? Tanto que a gente se impõe de construir essa realidade, para quê? Para quem? Por quê? A pergunta libertadora é como? Como? Água, ar, presença. Coisa simples, não depende de dinheiro, não depende de nada. A gente faz em um segundo. Para, respira e só esteja aberta a ouvir, a entender o que está acontecendo agora. Isso desperta atenção, que desperta precisão, que desperta noção de espaço. Na faculdade de vocês isso é muito importante. Né? Noção de espaço, noção de precisão, de sustentação. A gente pode fazer isso internamente com as nossas emoções. A gente precisa só poder estar na vida. Aí eu pergunto, mas e a sua vida? Sua vida é para você ou você está fazendo as coisas para dar satisfação a alguém? É entendendo, é perguntando essas coisas que a gente vai mudando. Não tem receita muito mesmo, não. Cada um que se desperte, depois que se desperta, encontra uma clareira interna. Dessa clareira, depois que a gente sabe que ela existe, não dá para sair mais. E normalmente, quando a gente confia no que a gente encontrou, a gente dá show na vida. Porque aí, de verdade, a pessoa está fazendo o melhor. Ela não fica lidando com o que é irreal, com o que ela nunca vai ter. Porque não é dela. Nem começou ainda. Como é que ela já quer ser? Pega o que é e se transforma. E você pode fazer o que você quiser, é tudo seu. Então, como é que eu penso, como é que eu respiro, como é que eu paro, como é que eu me domino, como é que eu não só reajo, como é que eu falo. Por que eu falo diferente com uma pessoa e falo diferente com outra? O que me regula? É o meu interesse com o que aquela pessoa pode me dar? Ou é um valor de que eu tenho que tratar todos bem, assim como eu quero que me tratem? Tipos. Começar a pensar sobre isso, sabe? Ajuda muito, muito, muito mesmo. Ana, você falou anteriormente, antes dessa pergunta do Natan, quando a gente pergunta, né, quem sou eu? E veio na minha cabeça exatamente o que você falou. Muitas vezes a gente fala, eu sou a Vanessa, faço engenharia civil, sou petiana, estudo na UF, a gente fala só esse lado, a gente não fala o outro lado, eu sou a Vanessa, eu sou a vegetariana, eu sou a que gosta de escutar música, eu sou a que gosta de praticar esporte, a gente não vê esse outro lado, né? É um negócio assim que a gente tá muito centrado a falar essas coisas, engenharia civil, UFO, só para esses lados, né? Eu acho isso uma coisa bem engraçada, né? Da gente pensar. Porque, na verdade, nós somos muito além, né? Sim, a gente é muito além do que fazer faculdade e tal, essas coisas, né? A gente vê, às vezes, a faculdade até com algo muito superior a gente, né? Tipo, quem é você? Faça engenharia civil. Mas você não gosta de praticar um esporte? Você não gosta de fazer outras coisas? Às vezes a gente só pensa por esse lado, né? Do profissional. Sim. A gente deve ter medo de se olhar. Nós somos únicos, todos. Qualquer outro que estaria falando de coisas iguais, de uma outra forma, de um outro lugar. Sim. Então, o autoconhecimento apresentou muitos lados positivos, que nem você falou aqui. Mas acredito também que a sua falta deve gerar algumas consequências desvantajosas, né? Que nem agora há pouco a gente comentou sobre esse lado do profissionalismo. Ana, então, tipo assim, quais seriam as consequências da falta do autoconhecimento se a gente não começar ele em prática, principalmente os 3 pilares que você colocou aqui pra gente? Quais seriam essas desvantagens, digamos assim, de não ter o autoconhecimento na nossa vida? Por observação, eu diria que a longo prazo, né, uma consequência é a própria depressão e os próprios transtornos da ansiedade. Porque essa tentativa de controle de tempo, ela é a ansiedade. A ansiedade é a tentativa de controle do tempo para fazer ou não alguma coisa. Já a depressão é a dificuldade de estar presente. E por que isso tudo acontece? Porque a pessoa foge dela, ela foge da vida dela. Então ela não quer lidar com isso. E eu não estou dizendo
dos fenômenos bioquímicos que também são tidos como uma depressão psíquica, tá? A baixa de serotonina, combinada com a falta de vitamina B, de vitamina C. Isso tudo faz com que sintomas fisiológicos do estado depressivo ou da depressão enquanto uma patologia se expressem. Agora, para além disso, e a ansiedade também, se a pessoa não aprende a parar, é o mesmo caminho. Se ela não aprende a dormir, se ela não aprende a lidar com o próprio tempo do pensamento, do jeito de fazer as coisas, isso adoece. É onde viram os transtornos e a depressão. Mas tem esse lugar que eu estou falando, da depressão, que é uma outra coisa que nos regula, que é o nosso humor. Tem a ver com a forma de lidar com o mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que explode o tempo todo, não é que ela está triste ou que ela está nervosa, é um transtorno do humor dela. E o humor é a disponibilidade que a gente tem para o mundo, para a vida. Então, o humor depressivo faz com que a gente deprecie tudo que chega. Então, ou aquilo não vai ser suficiente, ou aquilo não vai ser bom, ou aquilo é muito para você, ou aquilo é pouco para você. Eu falo que a depressão, o humor depressivo, que começa, né, por onde começa, às vezes no estado depressivo, é como você ter fome de leite servido num prato na mesa à sua frente e estar sentado. Mas simplesmente você diz, eu não consigo comer. Ou seja, ela não pode usufruir da vida. De tanto que aquilo foi baixando, acabando, deixando de fazer sentido. É por isso que eu acredito no sentido da vida. Já a ansiedade, que é um outro mal advindo dessa falta de autoconhecimento, da falta de condição de lidar com pessoas e da realidade em si, como um ponto de partida para poder existir, ter a própria vida e dar os próprios significados, ela é a tentativa de ficar miraculosamente, como se fosse possível um milagre, ou fantasiosamente, tentando regular as coisas e mudar a realidade. É uma patologia, porque você não vai conseguir mudar o outro, você não vai conseguir mudar o mundo e nem a vida, mas talvez você tenha sido acreditado que essa é a sua função. E isso vai fazer com que sempre seja vazio, porque depois que você atender a necessidade do outro, você vai ter que olhar para a sua falta. O difícil é quando vê eu me deixei em falta, porque eu não me autoconheci, porque eu não sei responder a isso. Todos os não seis têm a ver com uma consequência. Existe dor pior do que ser regulado pelos outros? Vou trazer a paixão de novo. Você está apaixonado por alguém. Você coloca o seu sentimento, o seu pensamento e a sua atenção dizendo, eu só posso viver se o outro estiver aqui ou me trouxer alguma coisa, certo? É o outro que está te regulando. O que você vai fazer enquanto ele não vem? O que você vai sentir enquanto ele não está? De quem é o seu sentir enquanto ele não está? E aí é uma tentativa de regulação do tempo, da realidade, do outro. E não que a gente não possa invadir, não que o amor seja ruim, que a gente não possa amar. A gente precisa poder viver isso. Precisa poder viver isso, para poder quebrar com alguns lugares também de segurança que nós temos e que, na verdade, não é nada daquilo. O que adianta sustentar o dia inteiro uma pose e à noite dormir chorando? Depois de ter feito o último post de como é bom ser feliz no Instagram. Né? Então, eu acho que não tem uma consequência pior do que você viver submetido ao sentimento do outro, de você não poder crescer, para poder opinar, ter fala própria, não ser respeitável no que diz, não ser ouvido, no que quer dizer. É não poder reconhecer a própria decisão e a própria vida. Nada do que você faz está bom. Você sempre procura uma falha nas coisas que você faz ou espera. Isso são compromissos, são pensamentos, e tudo começa no pensamento. São estruturas de crenças e valores. São como acordos internos que a gente faz. Eu não sou só Vanessa, eu não sou só Natan, eu não sou Ana. Eu sou o que esperavam que Vanessa fosse. Eu preciso me tornar aquilo que esperavam que Natan fosse. Eu não é bom ainda o que eu, Ana, fiz. São exemplos, tá? Conosco aqui de como que isso pode se dar. Então, a longo prazo, o que pode acontecer é a pessoa não se reconhecer mais. E aí ela adoece, sem saber qual é a própria referência. E quando vem chegando a fase que a gente diz como uma fase adulta, se é que ela existe o compromisso com os calendários, com os horários, o compromisso com o outro, o compromisso com a faculdade que você escolheu, com as coisas que você precisa fazer para a sua vida se tornar
né, de acordo com uma ordem natural do que precisa acontecer, né? Mas o tempo é seu, demore quanto tempo demorar, é tudo seu. Quando a comparação é com o outro, as coisas não acontecem. Elas só se dão e passam, como poeira. A gente só fica com aquilo que tem significante para a gente, que é o significado com a emoção. Não tá achando bom? Tudo bem aí? É isso, gente, é isso. A gente precisa poder ver as coisas boas que a gente tem. E às vezes a gente é muito condicionado, muito pressionado, fica apontando só os defeitos, é criado dessa maneira. Não faz isso, não faz aquilo. Ninguém fica dizendo, né, de um reforço positivo, nossa, como você fez bem, que legal, como você é bonito, como você é inteligente, olha que sorriso lindo que você tem. A gente não fica escutando isso, gente, de alguém que fala o que não tem que fazer. E aí você desacredita que você pode fazer alguma coisa, quanto mais saber como fazer aquilo de bom. Entende? É assim que adoece. Agora, como é que cura? Para, escuta, olha e experimenta fazer diferente. Quando a gente experimenta, a gente começa a mudar os nossos comandos internos. Contando que esse experimento não machuque as pessoas e principalmente a si mesmo. Que às vezes a gente já vive tão machucado, né? Só tentar agradar o outro, né? Como é que muda então isso? Então, pare e cure as suas feridas. Acredita que o outro dá conta de ficar sem você. Que você vai ver que é você que não conseguiu ficar sozinho. Não são ilusões sobre a gente mesmo. Que a gente tem uma importância muito grande, que as nossas ideias são as melhores. A gente consegue muita força na vida quando sai disso tudo. É poder deitar todo dia e falar, nossa, tá bom, foi isso que eu fiz. É olhar de bom, de ruim, com tranquilidade. Com esse lugar de ser casa. Não adianta querer pagar de bonita, eu vou ficar acordada até tarde fazendo. Você não é assim. Às vezes é da pessoa que precisa descansar. E tá tudo bem poder dizer, ó, não funciona assim desse jeito de vocês, não. Amanhã cedo eu olho. Boa noite, um beijo. Durmam bem. Beijos. Para ser pertencente a um grupo, tem que fazer tudo que o grupo faz, do jeito que o grupo faz, seja bom, seja ruim. Né? E isso é uma coisa que tem fim. Então, não é recomendado se regular por isso, mas poder se colocar como uma pessoa. A importância começa por nós mesmos. A autoestima também. Como é que você vai começar a gostar de uma coisa que você não conhece? Vamos ao exemplo do curso. Você escolhe engenharia porque, ser engenheiro, porque eu gosto de construção, porque eu gosto de um monte de coisa. Chega lá, não tem negócio, você fala, misericórdia. Não estava esperando nada disso, né? E aquele sonho se desfaz e você diz, não é nada disso. Então, às vezes, conseguir para que a gente possa aprender a gostar de alguma coisa que não é tão bom para poder realizar o nosso sonho, é diferente de você nem saber se você pode ou não gostar. Então, se você não conhece, se você não para, se você não olha, como é que você vai ter algum sentimento com relação a si? Autoconhecimento está nisso. Presta atenção no que você está dizendo. Verifica o que você está falando. Se tem ressonância para dentro, se tem eco interno, aquilo que você defende, os comentários que você faz. Para quê? Para quem? Por quê? São essas perguntas que nos norteiam para o autoconhecimento. E aí a gente muda, porque é natural. Ana, nós do PET da Engenharia Civil, da UFO, queremos te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. Não só pelo seu tempo para compartilhar conosco os seus conselhos sobre o autoconhecimento, como também as observações sobre como atingir esse processo, né? Que é algo assim indispensável para estar presente na vida nossa, né, e das outras pessoas também. Nós temos certeza que quem escutar esse podcast vai abrir muito mais a mente para este. Muito obrigado, viu? Imensamente nós te agradecemos com todo o carinho do mundo. Obrigada a você, estou sempre à disposição. Obrigada pela confiança, pela escuta. Se precisarem falar conosco, @viracerpsicologias. Estou sempre à disposição, uma honra. Muito obrigada, Vanessa, também. Um beijo para todos.
Muito obrigada, Ana. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Papo Concreto. Espero que vocês tenham gostado bastante sobre esse tema que a gente trouxe. E o próximo episódio vai ser de Engenharia Civil, que você poderá assistir em vídeo no YouTube e ouvir nas demais plataformas. Um abraço e até mais!